Por que Deus permitiu que o leão matasse o seu profeta? E 2, por que o profeta desobedeceu uma ordem direta de Deus? E 3, teria sido Deus injusto? Todas essas dúvidas eu vou te esclarecer neste vídeo. Basta ficar comigo até o final. Mas antes de irmos para o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e sabe aquele sininho? Então, se inscreve nele, se inscreve no meu canal para que esse canal venha se desenvolver. E outra coisa, eu gostaria também de pedir para você deixar o seu comentário. Comenta lá, aqui embaixo, se você gostaria que eu trouxesse uma outra história, qual história que você gostaria que eu abordasse. E, pessoal, eu gostaria de interagir com vocês, então pode me dizer, né? Pode deixar nos comentários, eu vou responder os comentários, tá? Então, sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo! Chegamos no momento da história, pessoal. A história que eu trago hoje está em 1 Reis, capítulo 13. Sucedeu-se que Deus estava muito irado com Jeroboão, o rei, porque tinha se desviado dos seus caminhos. Então Deus pediu que o profeta fosse até ele, até Jeroboão, para alertá-lo, para falar que não estava satisfeito com o que ele estava aprontando e que ia ter consequências. Então o profeta, só que antes do profeta ir até Betel, que era o lugar onde estava Jeroboão, Deus disse para o profeta: não coma pão, nem beba água daquele lugar e nem permaneça lá. Então o profeta foi e fez tudo que Deus mandara. No momento em que o profeta estava clamando contra o altar de Jeroboão, Jeroboão mandou que prendesse o profeta, o homem de Deus. No momento em que Jeroboão apontou o dedo para mandar prender o homem de Deus, a mão dele ficou ressecada, secou, não podendo trazê-lo de volta. Então ele implorou para o homem de Deus orar para Deus e pedir para a mão dele voltar ao normal. Então o profeta orou e pediu para Deus e a mão do rei tornou a ser como antes. O rei, muito eufórico, agradecido, então disse ao homem de Deus: vem comigo, vem comigo até em casa, fortalece-te e depois eu vou te recompensar. Então respondeu o homem de Deus: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, não comeria pão e nem beberia água deste lugar, porque assim me ordenou o Senhor na sua palavra: não comereis pão, nem bebereis água desse lugar, e nem voltes pelo mesmo caminho que foste. Então, assim fez o profeta. Foi embora, partiu para o seu caminho e não foi pelo mesmo caminho que ele tinha ido. Então ele foi embora. Amém, pessoal? Sucedeu-se que naquela cidade tinha um profeta velho. E quando os filhos desse profeta chegaram até ele, contando as novas que tinham acontecido na cidade, então ele falou tudo o que tinha acontecido, a atitude do profeta de não ter permanecido naquele lugar. Então o profeta de imediato perguntou: para onde foi esse homem de Deus? Então os filhos apontaram a direção que foi o homem de Deus. Então o profeta velho disse: albardai-me uma jumenta. Os filhos albardaram. Ele montou na jumenta e foi em direção ao homem de Deus, onde o homem de Deus estava. Chegando mais adiante,
eis que o homem de Deus estava embaixo de um carvalho, sentado, descansando. Então, o homem de Deus, o profeta velho, falou ao homem de Deus: volta comigo para que você possa comer e beber. Ele disse: não, eu não voltarei contigo, porque me foi ordenado que eu não posso nem comer e nem beber, nem comer pão nem beber água deste lugar, e nem voltar para trás. Então o profeta mentiu, o profeta velho mentiu para ele. Disse assim para ele: mas o anjo do Senhor veio até mim e mandou que eu te buscasse. Ele acreditou. Ele voltou para trás. Ele retrocedeu. Então ele foi comer pão na casa desse profeta. Ele bebeu água na casa desse profeta. E quando ele já tinha acabado de comer e de beber, então Deus, através do profeta, falou para ele. O anjo de Deus disse assim: porque você comestes pão neste lugar, bebeste água neste lugar, você não obedeceu a minha palavra, eis que o teu corpo não entrará no sepulcro dos teus pais. Então, o profeta, o homem de Deus se entristeceu. E novamente, o profeta velho, albardou a jumenta e ele foi embora, voltou. E no caminho, eis que o leão veio ao seu encontro e o matou. Por que Deus permitiu que o leão matasse aquele homem? Talvez por um errinho tão bobo que às vezes a gente acha, só porque ele foi comer pão, só porque... Não. O caso aí é a obediência, porque Deus preza muito a obediência e Deus disse para ele: não volta, não coma pão, não beba água desse lugar. E foi exatamente o que ele fez. Ele estava indo tão bem, quando o rei ofereceu para ele todas aquelas coisas, ele disse: não, eu não vou com você, porque Deus me ordenou. Ele estava indo tão bem. Mas aí, quando o profeta velho foi ter até ele estava sentado embaixo do carvalho naquela cidade. Deus pediu para que ele saísse dali, que ele fosse embora, que ele não pudesse comer nada, nem nada ali. Então, por que ele parou embaixo daquele carvalho ali, naquela cidade? Porque ele não já tinha saído dali para mais rápido possível ele comer e desfrutar das coisas da outra cidade que ele podia. Mas não, ele parou ali para descansar. E no momento que ele parou para descansar, o diabo já armou sua teia todinha para que ele caísse. E usou o quê? Usou o profeta velho. Porque o diabo não é bobo. Ele não vai usar uma pessoa. Veja bem, quando foi o rei, ele não caiu. Porque o rei estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas ao profeta? O profeta não, ele acreditou. Por quê? Porque ele achou que vinha da parte de Deus. Mas o profeta velho estava sendo usado pelo diabo. Porque perceba que quando ele ficou sabendo que o profeta tinha negado o que o rei tinha dito, naquele momento urdiu um plano na cabeça dele. Ele já quis ir atrás do profeta para tirar ele do caminho, para desviá-lo. Ele foi usado totalmente para desviar o profeta de Deus, o homem de Deus. E foi isso que ele fez. Pediu logo para albardar a jumenta dele e ele já foi atrás fazer o plano do maligno, para tirar o coitado do outro do caminho de Deus. E lá chegando, não foi difícil. Quando o outro já estava fraco, já estava debilitado. Quantos dias ele estava andando para chegar até ali e não podia beber água e nem comer ali? Então ele já estava fraco. É nesse momento que ele aproveita para entrar na sua vida. Então o que aconteceu? Ele aceitou a oferta
do profeta, porque ele achou que vinha da parte de Deus. Mas ele, sendo um homem de Deus e sabedor da palavra, conhecedor da palavra, o que ele tinha que fazer em primeiro lugar? Consultar a Deus, se realmente era aquilo que Deus tinha mandado, e confirmar com Deus se Deus tinha mudado de ideia e falado que ele podia voltar. Mas não, ele não pensou duas vezes, ele caiu na cilada do diabo. Naquele momento foi que ele se perdeu, porque ele podia ter negado, seguido adiante, mas porque o diabo não é bobo, como disse, o diabo não é bobo. Ele vai usar a pessoa certa para te tirar do caminho. Então é isso que você tem que prestar atenção. As artimanhas, como não cair na cilada do diabo, porque ele trabalha 25 horas por dia, não é nem 24, para poder te derrubar. Porque ele não quer derrubar quem já está caindo, ele quer derrubar quem está de pé. Entendeu? Então, pensa nisso. Amém? Agora, uma coisa intrigante aí. Por que o profeta não implorou o perdão de Deus? Porque ele se envergonhou diante do pecado dele. Ele achou que Deus não perdoaria e que ele não merecia. É isso que o diabo quer. Que a gente acha que Deus não nos perdoa. Que a gente acredite que o nosso erro é tão grande que é imperdoável. Então ele não teve coragem de encarar o problema dele, ele não teve coragem de encarar Deus e pedir redenção. Sabe? Ele se entristeceu com o pecado dele. Ele achou que ele não tinha direito de ser perdoado. E nesse momento que a gente peca, o pecado nos afasta de Deus. Então, Deus, no momento que nós estamos em pecado, dá uma distância entre Deus e a gente. Então, o que acontece? Fica livre para o diabo agir, né? Nesse momento, ele entra e faz a desordem que tem que ser feita. Porém, veja que o leão, ele não, se você tiver a oportunidade de ler, você vai perceber que o leão não devorou o corpo do profeta. Ele matou, mas não devorou. E outra coisa, do lado do corpo ficou o leão e a jumenta. O leão não tocou nem no jumento e nem em ninguém que se aproximou para retirar o corpo das pessoas que passavam. Então, perceba que se Deus tivesse permitido, Deus não permite. O diabo só pode agir até onde Deus permite. Deus não permitiu que ele devorasse o corpo, o leão devorasse o corpo daquele homem. O que eu aprendo com essa história? Deus, ele não se alegra com o sofrimento do ser humano. Antes, ele se entristece. Mas o plano de Deus é muito maior. Por isso, ele faz tanta questão da nossa obediência. Por isso, pessoal, seja quantas vezes você errar, não se envergonhe nunca de pedir perdão a Deus. Sabe, de pedir a redenção dele. É a única maneira dele poder nos ajudar e nos livrar da cilada do maligno. Não vamos deixar que a nossa vida seja destruída por nada, não. Amém, pessoal? Aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter permanecido aqui comigo até o final no canal Você Pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Pessoal, então, bye bye, até o próximo vídeo. Vou pedir para vocês deixar o seu like e comenta se você gostou, o que você quer que eu melhore. Eu vou ser todo ouvidos, pessoal. Eu vou ouvir bem o que você tem para falar e vou responder o seu comentário. Então, bye bye!